desprezando as bênçãos. Infelizmente, nós corremos um sério risco de darmos mais atenção ao que é fútil e vazio do que ao que realmente é importante para as nossas vidas. Quantas são as vezes que Deus quer falar conosco ou mudar nossos caminhos e não estamos atentos? Quantas são as vezes que Deus nos dá grandes oportunidades, mas as perdemos por conta de estarmos ocupados ou preocupados com as coisas deste mundo. As bênçãos e oportunidades de Deus para nós podem muito bem vir disfarçadas de uma luta, de uma perda, de uma decepção ou até mesmo de um fracasso. E que, por estarmos envolvidos com outras coisas, acabamos murmurando e reclamando das portas que se fecharam e não vemos, não enxergamos a graça de Deus envolvida no todo. Olhamos e fixamos nossa atenção somente para o momento e acabamos por desprezar as bênçãos do Senhor. Hoje, em nossa devocional, vamos falar sobre pessoas que desprezaram a palavra do Senhor, desprezaram a oportunidade da salvação. Muito bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para você e para a sua família. Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional. A de hoje, o tema será o seguinte: desprezando as bênçãos. Vamos ler o texto bíblico em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, os versículos 5 e o 6. Diz assim a palavra: Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: Caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Irmãos e irmãs, o capítulo 18 aqui do livro de Atos nos mostra o tempo que o apóstolo Paulo ficou na cidade de Corinto. A princípio, ele ficou na casa de alguns discípulos e trabalhando com eles, fabricando tendas. Mas em um determinado momento, o apóstolo começou a se dedicar exclusivamente à pregação da palavra de Deus. Ia sempre às sinagogas ensinar aos judeus a respeito da salvação em Cristo Jesus. Mas aqueles judeus fecharam o coração para a mensagem de Paulo. Perseguiam-no, levaram-no aos tribunais, amaldiçoavam sua vida e tentavam acabar de todas as formas com o seu ministério e com a vida daqueles que criam no que ele estava pregando. Foi então que o apóstolo Paulo, chegando ao seu limite, disse aos judeus que estava isento da responsabilidade de suas almas e que agora ele iria se dirigir aos gentios, pois estavam muito mais abertos a receberem a salvação do que eles, os judeus, os ditos filhos de Deus pela promessa do Antigo Testamento. Paulo foi muito enfático e disse o que lemos nos versículos iniciais da nossa devocional: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Tendo dito isso, Paulo sacudiu as suas vestes como sinal que eles estavam desprezando a palavra do Senhor. E isso foi ensinado pelo próprio Jesus, dizendo que se alguém não recebesse os apóstolos e a sua missão, era para eles sacudirem o pó e caminharem para onde as pessoas recebessem de bom grado a palavra do Senhor. E o pior, que Jesus disse que haveria menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aqueles que desprezassem a salvação no dia do juízo. Vemos então que esses judeus impertinentes desprezaram a bênção, desprezaram a oportunidade de salvação. Pego aqui essa situação para um aprendizado profundo e essencial para as nossas vidas em todos os sentidos. Não podemos desprezar as bênçãos que Deus tem nos dado e direcionado.
Pare um pouquinho com as correrias da sua vida e analise tudo o que tem acontecido. Veja se você não está montado em um cavalo morto fazendo o que você tem feito. Talvez você esteja com esperanças enganadas, talvez você esteja olhando para a direção errada, talvez você esteja confiando demais em algo que já está acabado. Quem sabe Deus está te dando novas oportunidades e você tem desprezado porque está preso em coisas do passado, em pesos e sentimentos que não têm te trazido nada de bom, que só tem feito você chorar e se lamentar. Muitas são as vezes que ficamos perdidos em meio a tantas atividades, ficamos perdidos em fazer tantas coisas que não damos valor às que realmente são importantes. Daí nós desprezamos as bênçãos do Senhor, desprezamos os propósitos de Deus, desprezamos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Quantas são as pessoas que só entendem isso depois que perdem algo, depois que são moídas pelas circunstâncias? Será preciso você perder algo para dar atenção ao que Deus tem te falado ou te chamado? Pense se você não está equivocado em suas convicções. Pense se você realmente está no centro da vontade do Senhor. Pense se o que você tem feito tem te aproximado ou te afastado da vontade do Senhor. Pense e haja a respeito. Não adianta somente pensar e sofrer, é preciso agir. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, nos ilumine para não desprezarmos as bênçãos que estão ao nosso redor. Quantas pessoas, por causa do seu emprego, acabam perdendo a sua família. Por causa de um namorado, despreza a bênção da igreja, a bênção de servir ao Senhor. Quantas pessoas, por causa do dinheiro, perdem a bênção da saúde, perdem a bênção da família e de muitas outras coisas. Então, tome cuidado para não estar prestando atenção nas coisas erradas, mas prestar atenção sim nas bênçãos de Deus para a sua vida. Vamos orar e logo depois nós vamos falar com Deus, vamos interceder ao Senhor uns pelos outros. Senhor nosso Deus, bondoso e eterno Pai, queremos, ó Deus, pedir perdão ao Senhor pelas vezes que desprezamos as bênçãos que o Senhor já nos deu, meu Pai. Às vezes desprezamos a família, desprezamos os recursos, o chamado, o ministério que o Senhor tem para nós, tudo por conta das correrias da nossa vida, meu Pai. Ó Deus, correrias que não nos levam a lugar algum, mas nos levam sim a chorar e a perder as oportunidades e bênçãos que o Senhor tem nos dado. Senhor Deus, nos ajude a estarmos atentos, a não ficarmos, ó Deus, preocupados ou ocupados com as coisas deste mundo, a ponto de esquecermos as benditas palavras, as benditas oportunidades e graça que o Senhor tem nos chamado e tem nos oferecido. Em nome de Jesus Cristo, traz a nossa atenção de volta à boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus, que nós não desprezemos as tuas bênçãos. Ajuda o meu irmão e a minha irmã, ajuda-nos, ó Deus, a pensarmos, a refletirmos se não estamos montados, meu Deus, num cavalo morto, querendo que esse cavalo ande, mas na verdade é o Senhor, meu Pai, que matou esse cavalo para a gente sair dele e ir para outra direção, fazermos outras coisas, ó Deus, investirmos em outras situações. Em nome de Jesus, nós oramos e assim já te agradecemos. Paizinho querido, nós agora queremos orar uns pelos outros, no nosso momento de intercessão, a nossa corrente de fé e oração que o Senhor, ó Deus, tem nos ensinado a fazer aqui. Oramos por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão desempregados, pelas famílias que estão em sofrimento, pessoas, ó Deus, que estão
doentes, ó Deus, pessoas que estão viciadas, pessoas que estão debaixo de trabalhos malignos, pessoas que estão debaixo de influência de demônios, de forças do mal, que o Senhor repreenda na autoridade do nome de Jesus. Ilumina e abençoa a vida de todos os teus filhos e filhas, para que saiam das trevas e, ó Deus, enxerguem a luz do Senhor. Oramos por aqueles que estão desesperados, aqueles que estão pensando no suicídio, aqueles, meu Pai, que estão em depressão, oprimidos pelas circunstâncias da vida, pelos demônios, pelas forças do mal. Em nome de Jesus, estende a sua mão e abençoa a todos os teus servos. Oramos por aqueles que estão trabalhando na obra do Senhor, os pastores, os missionários, os servos e servas do Senhor, os professores das escolas bíblicas, meu Pai, os pregadores da palavra, todos aqueles envolvidos no amor cristão, na ação social, de ajudar, de estender a mão. Abençoa, multiplica e fortalece a vida de cada um dos teus filhos, ó Pai. Dá forças ao cansado, ó Deus, tira o peso daqueles que estão sobrecarregados. Entregamos em tuas mãos tudo isso, Pai. O nosso dia seja o Senhor presente conosco, Pai. Dá-nos oportunidades, esclarece a nossa mente, Deus, para não ficarmos perdidos com as coisas deste mundo, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, que a tua luz, ó Deus, a tua graça possa brilhar na vida de cada irmão e irmã. É a nossa oração em o nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Irmãos e irmãs, que bênção, que alegria, que prazer estar junto com vocês. Mais uma devocional, hein? Acompanhe a gente todos os dias aí às 6 horas da manhã. Tá legal? Pastor Clodoaldo aqui. Um grande abraço para você, para sua família. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Até amanhã, Deus assim permitindo. Tenham todos vocês um lindo e abençoado dia. E eu quero lhes desejar a paz do Senhor Jesus.